Olá, eu sou a Carolina Ribeiro, sou astróloga, numeróloga e taróloga profissional há 14 anos e antes de começar eu quero te explicar rapidamente como funciona essa leitura. Aqui eu analiso o seu signo solar e também o seu ascendente, que muitas vezes pode falar de forma ainda mais direta sobre o seu momento atual de vida. Eu utilizo a astrologia, o tarô e a numerologia para observar tanto os trânsitos do período como os significadores comuns e entender como essa energia chega na sua vida de forma mais prática e interpretativa. Cada posição dessa mandala e carta que eu for abrir vai abranger uma área específica, como dinheiro, trabalho e conselhos. Eu também realizo leituras individuais mediante disponibilidade da minha agenda e as informações estarão abaixo. Boa leitura! Áries, bem-vindo à sua leitura. Primeira coisa que me chamou muita atenção, Áries, é que vocês estão num momento onde não adianta vocês terem pressa para você tanto de coisa. O clima já é de bagunça doméstica e muito provavelmente dormindo mal por causa disso, ou alguém quase chegando. São muitas coisas espalhadas relacionadas à família, raízes, moradia, passado. E vem uma virada bem ali perto do limite. Só que tem uma angústia real e uma decisão necessitando de movimento aqui e sendo forçada a isso, muito provavelmente atribuída também a um profissional muito fértil, mas que precisa ser feito em silêncio. Não é um momento de palco, embora vocês queiram muito. A área mais ativada de vocês é literalmente a base emocional, ou seja, a oportunidade é muito bonita de recuperar o brilho de vocês, de criar, de se vincular. E o cuidado aqui é que vocês não podem acelerar mudanças, contratos, eh, rota de carreira, às vezes no susto. Na verdade, vocês precisam ter uma cabeça um pouco mais tranquila e não querer comandar tudo, porque o mental de vocês já está muito acelerado, pedindo muito cuidado, principalmente nessas questões de desgaste mental acelerado. Precisando dar conta de tudo, porque senão, se eu não dou conta, os outros não dão. Se eu não me proteger, ninguém me protege. Então, a energia do seu jogo, ele tá bem específico nesse sentido. Sobre a energia nesse momento de vida, eu adoro o julgamento. Eu gosto de olhar os anjos, o anjo, né, tocando a trombeta, e aí eles se levantam de braços abertos, mas ao lado a gente tem um 8 de ouros, que é o literalmente um artesão, lapidando moeda por moeda, e inclusive algumas já prontas. Ou seja, agora é um momento de você despertar, de ter um acerto de contas, muito provavelmente, enquanto você precisa trabalhar, você precisa fazer, você precisa executar, e você muito provavelmente precisando lapidar talvez o próprio ofício. O agora é você respondendo a um chamado e ao mesmo tempo estar num trabalho fino, repetitivo, de construção, de construir competência e muitas questões relacionadas ao profissional que não precisam serem emergidas agora. As coisas elas vão primeiro funcionar no silêncio, para depois você mostrar. E você subindo de nível justamente enquanto você faz um trabalho de formiguinha. E não confunda esse chamado com pressa, porque o 8 de ouros ele precisa de método, de hábitos, uma coisa de cada vez. O mental de vocês ele tá muito aflorado, porque ele mostra alguém se protegendo em demasiado, uma mente em guarda. É ferida, e que quer estruturar e que quer controlar tudo, e acelera e acaba até armando uma fala que cria uma mente muito combativa e não aceita de bom grado conselhos e conversas. Eu vejo uma postura mental de muito mais ataque do que de fato vocês saindo do posto. E na verdade, vocês deveriam utilizar essa energia mental em comandar, em ordenar, em solicitar ajuda e não ficar decidindo sozinha tudo. Me parece muito blindado, só que blindagem demais parece que cansa. Então, o excesso de controle mental de vocês tá pedindo para vocês soltarem,
Vocês estão, tipo, se protegendo tanto mentalmente, mas do quê? A casa 2, que é a casa do dinheiro de vocês, me mostra uma carta interessante, que é o 6 de copas. E o 6 de copas é literalmente crianças trocando uma taça com flores num jardim de casa antiga. Por isso que a gente associa muito à nostalgia e ao passado. E o 9 de copas é um homem confortavelmente de braços cruzados, que é a carta do desejo, mas também a carta da satisfação. É a carta de não andar conforme aquilo que eu quero. Isso pode se traduzir financeiramente, sim, mas também pode significar que, eu tenho o suficiente, estou aqui. É a possibilidade real da satisfação, mas não necessariamente de ter o suficiente, apenas o suficiente para o que eu preciso agora. Só que tem uma ferida importante aqui, a ferida da autoestima, da escassez, do merecimento. O dinheiro ligado à família ou a uma fonte antiga de rendas, fonte de renda antiga, voltando à revisão do quanto você acha que você merece receber, quanto você merece guardar, o quanto que é seu de direito. Eh, e a régua com que você mede o seu valor parece que ela é velha, sabe, ela é herdada. O que me traz muita sensação é que essa régua, ela vem muito a partir da família, e família é uma coisa muito importante que aparece no jogo de vocês. Alguma coisa vem cutucando isso no lado financeiro, e vocês literalmente não podem medir o merecimento de vocês e a quantidade do quanto vocês recebem utilizando critérios antigos, não faz sentido. A personalidade e a comunicação de vocês e o cotidiano. Me aparece gerações, patrimônio familiar, muito provavelmente figuras ali relacionadas à estrutura material de apego ou de padrão compulsivo. Tem aí talvez um contrato, um documento que acaba algemando vocês, ou algum acordo que fez antigo que isso reverbera. Eh, Muito provavelmente vem conversa sobre dinheiro de família, documento e contratos, possivelmente envolvendo moradia, porque faz muito ponte com a casa 4 de vocês. E a corrente do diabo que tá frouxa, o que te prende de fato no assunto é material familiar, você consegue soltar. Você só não tá soltando, muito provavelmente, porque tá vendo outras partes. Mas o cuidado aqui talvez seja a atenção no que você vem assinar nesse período e o que você se compromete ou o que você fala no automático, que acaba comprometendo você e até vínculos materiais desordenados. Eu vejo vocês com a fala muito acirrada, principalmente para fechar negócios grandes. Mas vocês precisam ver o quão competente e se vocês vão arcar com prazo. A parte mais interessante do jogo de vocês, que é a casa 4, é o 9 de espadas com um carro. O 9 de espadas é a figura sentada na cama com as mãos no rosto. E o carro é literalmente puxando para os lados opostos. É um campo de angústia, de insônia e pensamentos ligados ao lar, família, ao passado, o ambiente doméstico de vocês, me parece exigindo algum tipo de mudança, de deslocamento ou empurrando a situação de casa por revisão de lar, entende? Então a gente pode estar ditando talvez uma mudança, uma reforma, a conversa delicada com algum parente e uma decisão talvez sobre moradia. De fato, é uma conversa bem difícil e que vem a tirar o sono, porque você não parece querer ser tão inconveniente. E as cartas do carro, elas puxam o passado e o futuro junto. Então é como se você quisesse avançar, mas a raiz segurasse, sabe?
Não fecha essa mudança, nem assina algo por impulso agora. É um período de revisar, não é um período necessariamente de cravar um movimento. Esse movimento vem a acontecer, mas eu não acredito que seja, tudo acertado ou pelo menos assentado e tranquilo por agora. É um momento mais de movimento, começo de movimento. Já a casa 5, a gente tá falando agora sobre amor e a parte mais bonita da mandala de vocês, onde vocês muito provavelmente vêm sendo abençoados esse período. É, muito provavelmente um novo amor, uma criatividade chegando e genuinamente abrindo essa janela de forma como um convite romântico, uma reaproximação. Isso pode também estar indicando até mesmo algum projeto autoral, criativo que você, se empolga, alguma coisa que você tem tesão em fazer. E depois de organizar a tua base, o seu brilho acaba voltando e você consegue se vincular de volta a algo ou alguém, ou sente essa sensação de pertencimento. O Cavaleiro de Copas me traz essa sensação de pertencimento. Mas é muito interessante você não idealizar, não romantizar algo que ainda não se provou de fato. Então, a parte do amor é cuidado com essas idealizações, mas o campo está muito aberto, principalmente para aproximações. Isso é muito focado se você tiver solteiro ou solteira, tá? É realmente um relance e uma aproximação interessante. Já a parte dos relacionamentos, caso tenha, eu vejo alguém um pouco suspenso. Eu vejo que o vínculo não necessariamente age de acordo com a seriedade. Tem que tomar cuidado com relacionamentos às vezes indefinidos ou que ficam em espera. Uma decisão muito provavelmente de vínculo adiada. Me parece alguém meio impulsivo. Isso pode estar falando também de algum sócio, tá? Ou parcerias no geral na tua vida. Tem que ter um pouco mais de cuidado com pessoas que exercem essa tensão, ou às vezes te coloca em posição de espera e de rendição enquanto você quer a definição de algo mais sério ou um comprometimento maior da outra pessoa acerca da vida. A casa 6 de vocês que eu vejo a rotina, o trabalho, o corpo e a saúde também. Acho que aqui a parte alimenta muito a ansiedade e o sono ruim de vocês pega bastante essas questões práticas e hábitos do dia a dia. Porque e Virgem rege o sistema nervoso, a digestão. Tomar cuidado com o que se come, como se digere essas informações que vocês acabam acumulando na mente e isso consequentemente no corpo. E é um convite também para olhar melhor o descanso de vocês. Talvez controlar a rotina de vocês no escuro, provavelmente relacionado ao sono. Regular o sono, entender que nem tudo vai ser decidido naquele momento, no agora, e que vocês precisam olhar com clareza, mas para que vocês consigam olhar com clareza, vocês têm que estar plenamente bem, com a saúde em ordem. E isso, consequentemente, fala sobre vocês precisando ficar, ter uma rotina mais rígida, talvez um punho mais fechado, seja sobre trabalho, dinheiro. Nem tudo precisa ser dito. Essa parte conversa bastante sobre o lado profissional. Talvez algumas ideias, algumas coisas do lado profissional para talvez um grupo de pessoas específico não seja hora de você lançar algo. E para outro grupo é melhor você ficar mais em silêncio e guardar as suas habilidades, porque em breve você vai precisar usar elas. E o profissional me aparece algumas atitudes meio deturpadas de algumas pessoas, não muito confiáveis, então repense bastante, principalmente relacionado a parcerias. A gente tem que cogitar se realmente vale a pena, se é um movimento que vale a pena para ambos ou só para uma parte. Falando sobre a espiritualidade de vocês, a proteção, o oculto.
Eu não gosto e não quero cravar nenhum tipo de, batalha espiritual nesse sentido, mas de fato tem um atrito aqui. São 5 e 5, né, ou seja, 2 cartas, 5. Existe uma disputa e uma confusão. Pode não necessariamente envolver alguém ferido, mas tem algum barulho e alguma desordem envolvendo o lado espiritual que vocês precisam ter um pouco mais de cuidado. Vocês precisam de uma limpeza, talvez reafirmar ainda mais a proteção de vocês, cortar vínculos que drenam vocês, porque a prática aqui é vocês fortalecerem a proteção espiritual de vocês. Evitar ficar entrando em briga que, mesmo que ganha, acaba saindo cara aquela briga, sabe? Uma vitória vazia. E tem alguma coisa drenando vocês energeticamente. E costuma ser alguma coisa que já está escancarada. A casa das metas e dos projetos futuro me aparece o mago. E ele fala sobre as ferramentas que você tem dispostas a rodo e o quanto você utiliza realmente do seu poder e sua habilidade para fazer acontecer tua vida. O que me chama atenção, eu acho, é que parece que tem alguma coisa, uma oferta vindo, mas meio que tá sendo ignorada, talvez por algum tipo de apatia ou desinteresse te bloqueando, entende? Não tá muito claro aquilo como tá vindo e não tá muito claro como você vai utilizar essas ferramentas e como você vai utilizar todo o seu potencial e suas habilidades também. Mas isso também tá atrelado à falta de entusiasmo e visão do futuro. Agora é hora de experimentar, mas também não fecha a rota. Não recusar, às vezes por preguiça emocional, você tem que olhar talvez melhor o que está sendo oferecido para você, antes de você meio que cruzar o braço. Porque a tendência futura é que existe uma expansão, principalmente de você experimentar algo antes de travar um plano concreto. Só que isso vai se manifestar aos poucos e talvez o que foi ou o que será oferecido para você nessa nova oportunidade, um novo projeto, uma nova possibilidade de vida, ela não está sendo amplamente discutida e muito menos clara. Só que isso não é motivo o suficiente para você descartar essa possibilidade. Ela está sendo desenvolvida e é como se fosse um teste para ver se você se anima, entende? Essa é a parte das metas e da expansão. A parte da carreira, da reputação e da previsão até mesmo nesse tempo, tem alguma coisa sendo nascendo. Inclusive é um período muito fértil, caso você seja mulher e que você é recomendado se cuidar caso você não queira gestar, porque tem uma fertilidade grande, mesmo com a eremita do lado, porque a imperatriz é a mulher coroada. É o escudo de Vênus, é o jardim fértil, é a abundância, é a gestação. Então, eu vejo esse período como um lado muito fértil e criativo, sendo produzido e reconhecido e nascendo. E existe um ponto de virada muito provavelmente envolvendo o lado profissional e que vai exigir uma mudança de rota de vocês. Uma virada, um reconhecimento de carreira, que provavelmente chega no fim desse mês. É um movimento certo, sabe, de desenvolver algo antes de anunciar. Desenvolver silenciosamente e depois anunciar. E o eremita ele protege isso. Eh, Só não se precipite, muito menos dê as informações antes do que deveria dar. Agora é um momento mais de rascunho do que de fato de lançamento. E eu já tinha falado isso há um pouco atrás. Sobre as amizades e redes e grupos. As pessoas que estão à sua volta. Aparece o arcano da morte e o 7 de ouros eu achei muito estranho, porque
Eu leio muito por tendência, e me parece realmente o fim de uma amizade, um grupo ou alguma aliança que se transforma. Você está meio que medindo o retorno do que realmente você investe socialmente, o quanto isso te retorna. E se abre um capítulo novo na vida social. Você precisa não literalmente deixar morrer o que já deu, o que tinha pra dar, e sem precisar dramatizar e muito menos aceitar essas dramatizações do outro. E você avaliando friamente, provavelmente suas redes, as alianças que te rendem, e é um fim de um ciclo social e coletivo aí pra vocês. E a casa 12 que é a casa que menos gostam, mas eu adoro, porque eu pego muito fofoca aqui. A parte do inconsciente de vocês e o conselho geral, a rainha de espadas, o rei de copas. A rainha de espadas, ela tem uma espada ereta e é um perfil muito severo. E essa casa específica, a gente fala sobre como que tá o inconsciente de vocês e os obstáculos mesmo. Eu acho que a parte mais cruel é o quanto vocês lidam com a lucidez. E o quanto a lucidez ela precisa chegar para que vocês cortem esse véu de ilusão da própria energia e da vida de vocês. Porque mesmo que casados com o domínio emocional e o fogo, vocês não podem se afogar em tempestade. Agora é um momento que vocês precisam tomar cuidado com a autossabotagem de vocês. Ficar oscilando entre cortar, ser frio demais, se isolar demais, se afogar em sentimento talvez relacionado à casa, família. Eh, o momento atual de vocês pede cabeça clara, coração dominado, nenhum nem outro. Não é tipo um transborde e utilizar só o emocional ou só a frieza, é os 2. Bom, eu dito acontecimentos prováveis, muito provavelmente a decisão ou a conversa sobre mudança e moradia, ou até mesmo reforma, alguma coisa pedindo revisão, uma conversa delicada, familiar, ou revisitando algum tipo de assunto antigo. Cuidado com contratos, documentos, principalmente que envolva aluguel, família, patrimônio de vocês. Muito provavelmente voltando à mesa para ser relido e organizado. O convite romântico ou até mesmo uma reaproximação afetiva. É, a vontade de criar, de aparecer, só que entenda que as coisas elas estão sendo gestadas por agora, porque agora não é hora de aparecer tanto. Vai aparecer oportunidade, mas não é agora, espere. Mas tem uma virada e esse reconhecimento profissional acontecendo. Mas vai ser muito melhor aproveitado se você estiver em silêncio antes de anunciar, porque é algo que está sendo gestado no silêncio. Dinheiro ligado à família ou até mesmo uma fonte antiga de renda voltando para o radar de vocês, algo que vocês provavelmente já sabem fazer. Uma comparação financeira muito forte do preciso me provar. Tem um vínculo também um pouco indefinido ou em espera, meio que exigindo que vocês tenham um pouco mais de paciência em vez de cobrar. Sono irregular, cansaço, ansiedade, vontade de cortar uma relação com um grupo ou de fato com uma relação que não tá te rendendo o que você espera. Estudo ou até mesmo uma direção nova, um projeto novo, mas sendo recebido de forma meio apática e é quase recusada. Tenha atenção sobre isso. Tem alguns atritos de comunicação no cotidiano de vocês. Cuidado com pressa, debate, mal-entendido. E o fim de um ciclo aí relacionado às amizades.
Esse é um mês de virada de ciclo, com certeza, e ele começa muito de dentro para fora para vocês. A casa, a família, o passado, a moradia, e tá mexendo muito. Vontade de resolver tudo de uma vez, de arrancar, de mudar, de bater o martelo. Segura, porque tem muito chão ainda. E agora não pede uma decisão tão definitiva. Não é pra assinar, não é pra fechar, não é pra responder no impulso, é pra vocês revisarem, escutarem e esperar esse melhor momento, porque ele vem a aparecer, sendo inclusive amplamente abençoados no lado do amor. E gesta no silêncio mesmo. O mês está te entregando muito a oportunidade de obter essa clareza, de cortar essa ilusão e não ficar se afogando em sentimento, mas para isso você precisa de cabeça fria, um coração firme, e assim você consegue atravessar tranquila. Beijo.